Muitíssimo boa tarde, senadora, presidente dessa sessão, senadora Rose de Freitas, senador João Paul Prats, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, todos os funcionários, visitantes dessa casa. Eu subo essa tribuna pela primeira vez nesse segundo semestre, no retorno dos nossos trabalhos aqui à casa, para fazer um discurso sobre a Previdência Social. Acabamos de receber aqui há pouco, nesta casa, a reforma que veio da Câmara dos Deputados e algumas considerações eu gostaria de fazer nesse momento. Com inspiração na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira de 1988 instituiu um amplo sistema de proteção social denominado por Seguridade Social, na qual a Previdência é parte essencial para a consolidação deste verdadeiro marco civilizatório. O Brasil ostenta um grande paradoxo. Há décadas está entre as 10 maiores economias do planeta, e quando falamos em riquezas naturais e potencial energético, o Brasil é campeão mundial. Mas esse imenso e riquíssimo país tem 26% de sua população, ou seja, 55 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, que, segundo o critério do Banco Mundial, é quem vive com a renda inferior a R$ 406 por mês. A Previdência Social é, de longe, a mais importante política pública de redistribuição de renda, ajudando muito na redução das nossas gravíssimas desigualdades sociais. Estudos da Anfip apontam que, sem o pagamento dos benefícios da Previdência, o percentual de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, na miséria, passaria para 47%, ou seja, cerca de 100 milhões de pessoas aqui no Brasil. Todos os países do mundo necessitam realizar periodicamente reformas em seu sistema previdenciário. Há décadas vem ocorrendo um aumento na expectativa de vida e, ao mesmo tempo, uma queda na taxa de natalidade. A humanidade caminha inexoravelmente para um mundo com muitos avós e cada vez menos netos. Segundo todas as projeções populacionais da ONU, a população do mundo vai parar de crescer, se estabilizando no patamar de 11 bilhões de seres humanos no início do próximo século. Segundo o último censo do IBGE, existem 24 mil pessoas com mais de 100 anos no Brasil, sendo que, em primeiro lugar, está a Bahia, com 3.300 idosos. E meu estado do Ceará está em sexto lugar, com 1.270 pessoas com mais de 100 anos. No ano de 2000, 30% da população brasileira tinha menos de 14 anos. E apenas 5% tinha mais de 65 anos. Hoje, são mais de 9%. A previsão para 2035
é que tenhamos 19% da população brasileira com mais de 65 anos e apenas 16% da população com menos de 14 anos. O indicador mais importante para a Previdência é a sobrevida, que também vem aumentando a cada ano. Hoje, já passa de 20 anos para todos que chegam aos 60 anos de idade. Esse fenômeno acaba causando uma anomalia no sistema previdenciário, pois as pessoas tendem a permanecer muito mais tempo vivendo como aposentado do que na vida economicamente ativa. O Brasil tem dois grandes regimes previdenciários. O RGPS, Regime Geral de Previdência Social, com mais de 30 milhões de aposentados, e o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, com cerca de 1 milhão de aposentados. Entre esses dois sistemas, ambos deficitários, também existem grandes diferenças. Enquanto que no RGPS, o teto salarial é de R$ 5.800, no RPPS, esse teto é de R$ 39.000. Já a média dos benefícios do RGPS é de R$ 1.400, sendo que no RPPS é de R$ 10.000. Juntos, os dois regimes têm um déficit anual de mais de 260 bilhões de reais. O coração dessa reforma é a instituição da idade mínima, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, como regra fundamental em lugar do tempo de contribuição. Existem diferenciações da idade mínima na carreira de professores e policiais, e para os trabalhadores rurais, permanecem inalteradas as condições especiais previstas na regra atual. Por tudo o que foi dito, compreendo perfeitamente a necessidade e sou favorável à reforma da Previdência, mas também entendo que ela ainda pode ser aperfeiçoada. Por isso penso que não precisamos aprová-la exatamente do jeito que vem da Câmara, pois o papel do Senado é de casa revisora e não apenas de carimbadora das decisões da Câmara dos Deputados. Basta aqui destacar um único, mas importante exemplo, que é a questão do benefício de prestação continuada, o BPC, que, olha, esse disparate. Eu defendo a supressão da alteração feita no artigo 203, que limita a concessão desse benefício, que atende a idosos e deficientes em condição de extrema pobreza. Conforme veio da Câmara, se em uma família vivendo na miséria existirem 2 idosos e um deficiente físico, apenas um deles poderá receber o benefício de um salário mínimo. O segundo fica impedido, porque ultrapassará a renda per capita mínima da família. Como nos referimos no início do nosso pronunciamento, o Brasil tem disparidades sociais gritantes e que precisam ser enfrentadas. Portanto, a última coisa que essa reforma pode fazer é aprofundar as indecentes desigualdades socioeconômicas do Brasil. Há também a importante questão
dos estados e municípios que foram excluídos na reforma aprovada na Câmara. A grande maioria dos estados tem déficits crescentes nas contas da Previdência, sendo que alguns já estão completamente quebrados. Resta apenas saber se será através de uma emenda ou por uma nova PEC que a gente inclua, que é justo, que é importante, os estados e municípios nessa reforma da Previdência. O importante é adotar um caminho coerente com os critérios empregados no âmbito federal. Mas, se a gente não incluir, esse é um risco que está me preocupando muito. Se a decisão do colegiado for de não incluir, se a gente cometer, no meu modo de entender, esse equívoco, seja através de uma nova PEC, que tem que haver o compromisso, né, de a coisa tramitar, o que eu particularmente acho difícil que tramite na Câmara de forma simultânea, com aprovação simultânea. Mas é extremamente importante que a gente encontre uma solução, ou incluir nessa PEC que já foi aprovada na Câmara, que a gente pode incluir aqui, porque se não fizer isso, daqui a 2 anos, nós teremos que estar novamente discutindo uma nova reforma da Previdência. Termino enfatizando que esta reforma é necessária sim e importante para o Brasil. A responsabilidade não é só do governo ou da Câmara, mas também do Senado da República, que não pode se eximir de ouvir a sociedade na busca de aperfeiçoamento ao texto, em nome da justiça e do bem da população. E essa discussão, presidente, senadora Rose, senador Paulo Rocha aqui presente, senador, meu querido amigo Jean Paul Prats, essa discussão não pode ser assodada. Ela precisa ter maturidade, ter serenidade, e essa casa, ela tem a prerrogativa de fazer isso. A Câmara passou um bom tempo debatendo esse assunto, então é necessário que o Senado, que não é um mero carimbador, que ele faça os debates nessa casa, as análises, para se votar. É necessário? Sim. É importante? Sim. Mas tem que ser feito com muita serenidade, porque aqui envolve vida de muitas pessoas e envolve o futuro da nação. Então, eu agradeço a paciência da presidente, senadora Rose de Freitas. Por favor, senador.